Mais um nomezinho aqui, tá bom? Dentre tantos nomes, mas eu preciso falar desse homem, porque esse homem se torna um missionário, referência batista. Oh, tem que falar de um batista aqui nessa aula, rapaz. Como é que é possível passar sem falar de um batista? Não começa a história batista, ele começa a história congregacional, tá bom? A família é congregacional. Ele vive em 1788. Ele nasce em 1788 e morre em 1850. O nome dele é Adoniran Judson. E esse homem, ele, como eu estava dizendo, ele é de uma família congregacional. Ele, com 4 anos, a mãe dele já ensina a ele a Bíblia, no sentido de que eles leem juntos um livro inteiro da Bíblia. Ele, com 4 anos, ele é, sabe, cara, inteligente demais, cabeção assim, inteligente o Adoniran. Mas ele vive num tempo em que o ateísmo é muito forte, como hoje. As doutrinas ateístas, os ensinos ateístas estão na faculdade, e com 19 anos, quando ele se forma, ele surpreende os pais dele e diz assim: eu não tenho mais fé. Então ele é criado no ambiente da fé, mas nesse tempo ele diz: eu não acredito mais em Deus, e eu vou embora, vou para Nova York, eu vou escrever peças de teatro, eu vou me dedicar ao teatro. Isso é 1807 e ele decide que ele vai escrever peças de teatro. Então ele sai em viagem e um dia, nesse período, ele vai viver uma experiência. Ele está numa pensão e do lado dele tem um homem que está muito doente. Eu não sei ao certo se eles estão no mesmo quarto ou se é no quarto ao lado. Eu sei que na madrugada dessa noite esse homem morre. E diante dessa experiência de vida e de morte, o Adoniran, ele volta para os caminhos de Jesus. Ele diz: não posso. Existe sim algo além, e eu não posso levar minha vida assim. A vida pode acabar de repente. Então eu não vou seguir nessa carreira de teatro. Tá? Eu preciso de Deus, eu preciso estudar teologia, eu preciso servir. E aí vai nascer no coração dele algo forte pela obra missionária. Vai nascer no coração dele algo forte em fazer Jesus conhecido no mundo. Nesse tempo não haviam, presta atenção, nesse tempo, ele está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós não temos missões além mar. O povo trabalha a obra missionária exclusivamente ali dentro dos Estados Unidos. Ali que eles vão trabalhar a obra missionária. Então o Adoniran, ele quer começar uma coisa extraordinariamente nova. E ele quer ir para fora. Os americanos não estão trabalhando no mundo ainda. Então ele precisa fazer isso junto com os ingleses. Então ele vai se associar a uma missão inglesa, vai fazer um trabalho na Índia, né? E nesse tempo ele ainda é congregacional, tá? Mas ele está estudando a Bíblia. Glória a Deus! Enquanto ele está estudando a Bíblia, ele vai ficar incomodado com uma coisa. Ele diz: o batismo de verdade é o batismo dos batistas. Esse é o congregacional, pouca água, não pode ter pouca água, né? O batismo congregacional não vai servir para mim. E aí, incomodado com isso, ele vai procurar a missão do William Carey. E na missão do William Carey ele vai dizer assim: eu preciso ser batizado. E eu preciso ser batizado porque eu estou incomodado, eu li a Bíblia e eu vejo. Tá? Ele vai ficar na Índia um tempo e vai viver um tempo de perseguição. Lógico que nesse tempo ele vai se desligar da congregacional, ele vai então virar um missionário batista. E vai virar referência no meio da batista. E como?
saindo da Índia e indo parar na Birmânia. Birmânia hoje é Mianmar, né? O Birmânia mais, é Mianmar. E ele vai para a Birmânia. E ele vai ficar na Birmânia 6 anos. Até uma pessoa se converter. Ele não está parado, ele está evangelizando, trabalhando tradução bíblica. É um homem referência em tradução da Bíblia. E ele fica na Birmânia trabalhando por 6 anos até que uma pessoa se converte. Começa uma guerra na Birmânia. Ele não vai embora. Durante essa guerra ele é preso. Mantém a fé, a esposa mantém a fé, a esposa luta pela liberdade dele, e só ele está preso. E ele mantém-se firme, pregando o evangelho mesmo na prisão. Ele não é solto para fazer ministério nem nada disso, mas em um determinado momento, como ele é um tradutor da Bíblia, o governo usa o preso para fazer traduções para a língua da Birmânia. Então ele vai sair num regime de trabalho para esse regime que o deixou preso. Durante todo o tempo, então, ele traduz a Bíblia, ele trabalha para o governo, ele não vai embora. Poucas pessoas se converteram. Poucas. Mas um homem, tá bom? Cujo nome é Karen, coisa de Mianmar, coisa da Birmânia, tá bom? Foi evangelizado e discipulado pelo Taylor, pelo Judson, Adoniran Judson. Olha eu falando Judson, confundindo as coisas aqui. Pelo Adoniran Judson. Ele é evangelizado por ele e por um outro missionário e é discipulado. O Adoniran não vai ver o fruto disso, né? Mas esse homem que é evangelizado trabalha por 25 anos ali. E em 25 anos são 11.878 pessoas convertidas, montando igrejas na Birmânia. Né? Fruto do trabalho do Judson, né? Do Adoniran Judson. Mas alguns diriam, não fez um bom trabalho. Fez. Ecoou. Né? Ele também foi responsável por manter a tradução bíblica. A primeira tradução para a língua da Birmânia vem do Adoniran. Ele deixa a Bíblia traduzida. Através dele, né, desse passo de fé, de vir, então, começa-se movimentos de missões mundiais nos Estados Unidos. Né? E ele ainda é lembrado como referência da estruturação da igreja na Birmânia. Olha, existe igreja, agora Mianmar, existe um cheiro de evangelho. Por quê? Porque existiu esse homem. Né? Vai terminar a vida muito doente, doenças no pulmão, então ele é aconselhado a sair de lá para procurar um lugar onde ele pudesse se tratar, mas ele morre na viagem final do navio em 12 de abril de 1850. A esposa morre 4 anos depois. E havia uma frase que ficava na boca dele. A frase era assim: eu não deixaria a Birmânia até a mensagem da cruz ser plantada aqui para sempre. E verdade. Ele só deixou a Birmânia depois que a palavra estava firmada lá para sempre. Vamos aprender com esses grandes homens, lendas missionárias.